Oi, povo! Vamos dar continuidade às nossas aulas de história, com as turmas do primeiro ano, com o conteúdo referente aos primeiros agrupamentos humanos. Então, na aula de hoje, a gente vai estudar duas teorias importantes sobre o surgimento do ser humano, criacionismo e evolucionismo. Também vamos estudar os primeiros hominídeos e destacar duas sociedades importantes da pré-história, que foram o Paleolítico e o Neolítico. Então, no próximo slide, vocês podem perceber que temos aqui duas teorias. A gente vai levar em consideração para os nossos estudos essas duas teorias sobre o surgimento da espécie humana. Então, a gente vai ver as características do criacionismo e as características do evolucionismo. Então, no próximo slide, a gente tem a definição do que seria o criacionismo. Então, nas sociedades ocidentais, essa visão é que predomina, é que prevalece. Então, o criacionismo seria uma resposta para a origem do ser humano, onde essa resposta decorre de uma interpretação da Bíblia, o livro sagrado dos cristãos. Então, essa teoria baseia-se na Bíblia, no livro de Gênesis. Então, nesse caso, a gente tem no texto bíblico que se fundamenta a interpretação de que o ser humano é criação de Deus. É uma criação especial, pois o texto diz que o homem e a mulher foram criados à imagem de Deus. Então, já no slide seguinte, a gente tem a definição do evolucionismo. Então, o evolucionismo se baseia nos estudos de Charles Darwin, que ele afirmou que o ser humano e todos os seres vivos são o resultado de um longo processo de evolução. Ou seja, que os seres vivos, eles evoluíram a partir de um ancestral comum. E que nesse caso, alguns desses indivíduos, desses seres vivos, se adaptam melhor que outros a determinado ambiente. Ou seja, os mais adaptados em cada ambiente têm maiores chances de sobreviver. Então, vamos ver agora as características dos primeiros hominídeos. Os antepassados do ser humano são chamados de hominídeos, seres que já possuíam algumas características humanas. Então, surge aí uma indagação. De que forma conseguimos identificar como seriam nossos ancestrais? Sabemos que a maior parte dos humanos mais antigos não existem mais. Porém, no entanto, pesquisadores eles encontraram vestígios de como seriam esses nossos ancestrais. Então, dentre esses vestígios, destacam-se os fósseis. Os fósseis, por sua vez, fornecem pistas que permitem aos estudiosos construir hipóteses sobre o percurso humano. Então, a gente leva em consideração também o auxílio de duas ciências, a paleontologia humana e a arqueologia. A paleontologia estuda os fósseis dos corpos dos humanos antigos. Em geral, eles estudam os ossos e também os dentes, que são partes mais resistentes que conseguem se preservar ao longo do tempo. Já a arqueologia estuda objetos feitos pelos seres humanos, como é o caso de instrumentos de pedra, instrumentos de metal, peças de cerâmica, sepulturas, entre outros. Então, há cerca de 2 milhões de anos,
dentro da família de hominídeos surgiu o gênero Homo. Então, desse gênero Homo, a gente tem outras espécies, como é o caso do Homo habilis, do Homo erectus, até chegar no Homo sapiens. Então, os fósseis mais antigos, eles foram encontrados na África. No próximo slide, a gente tem agora características, relacionadas à pré-história. Ou seja, a gente vai estudar duas importantes sociedades, dois importantes períodos da pré-história. Primeiramente, vamos iniciar nossos estudos com o período paleolítico e, posteriormente, vou falar sobre o período neolítico. Então, o período paleolítico, ele também pode ser chamado de Idade da Pedra Lascada. Então, nesse período, a gente tem aí, marcado pelo surgimento dos primeiros hominídeos, a gente tem a construção, a confecção dos primeiros instrumentos. Esses instrumentos eram feitos com a utilização de elementos da natureza, como é o caso de madeira, ossos, chifres e pedras. Também eles retiravam seu alimento da natureza, ou seja, eles não cultivavam plantas nem criavam animais. Eles consumiam tudo aquilo que era encontrado na natureza, como é o caso de frutos, grãos e raízes. Eles também caçavam e pescavam. Quando os alimentos de um local se esgotavam, esses grupos humanos se mudavam para outra localidade. Então, por isso que eles são considerados grupos nômades, caçadores, coletores, porque na medida que o alimento se esgotava em uma região, eles migravam para outra em busca de fontes de subsistência. Ou seja, eles não tinham residência fixa. Por isso que eles são considerados nômades. Outra característica importante do período paleolítico é o controle do fogo. Então, eles utilizavam o controle do fogo para suportar o frio, para afastar animais perigosos, para cozinhar alimentos. Então, inicialmente, eles tiveram acesso ao fogo provocado pelas forças da natureza, como é o caso de um raio que atinge uma árvore. Então, isso aí provoca o fogo. Então, eles aprenderam, a utilizar, a aproveitar a força da natureza para, de certa forma, se proteger, contra ameaças, afastar perigo, suportar o frio e também cozinhar certos alimentos. Então, inicialmente, o controle do fogo se deu através da força da natureza. Depois, eles descobriram que o atrito de pedaços de madeira e o atrito de lascas de pedra também formava fogo. Então, eles foram, ao passar do tempo, eles foram se adaptando, eles foram controlando o fogo. Outra característica do período paleolítico é a construção dos primeiros abrigos e produção das primeiras vestimentas. Então, eles construíam esses abrigos para se proteger dos rigores do clima. Eles construíram assim também esses abrigos utilizando elementos da natureza e eles produziram suas primeiras roupas utilizando peles de animais, como é o caso do couro. Além disso, no período paleolítico, a gente tem a organização social, através da cooperação entre os membros da sociedade, entre os membros daquela comunidade, e também acontecia a divisão de tarefas, que era quando os homens, eles caçavam, e as mulheres, elas faziam a maior parte da coleta de alimentos, no caso, a coleta de vegetais, e também elas cuidavam das crianças.
Então, essa organização social, essa divisão de tarefas era de acordo com o sexo e a idade. Então, os homens adultos, eles faziam um trabalho mais pesado e as mulheres eram responsáveis por cuidar das crianças e também por coletar alimentos. Também temos no período paleolítico a presença da produção de esculturas. Os humanos do Paleolítico já produziam arte, sendo comum as estatuetas femininas, ou seja, a representação da figura feminina. Essas figuras femininas eram denominadas de Vênus, relacionadas possivelmente ao culto da fecundidade e sexualidade. Então, na imagem, vocês conseguem observar um exemplo notório, né, dessas representações que foram desenvolvidas no período paleolítico, né, a representação de uma figura feminina. Então, no próximo slide, a gente tem aí também outra característica do período paleolítico, são as figuras rupestres. Então, esse termo rupestre significa feito em rocha. Então, são gravuras, são desenhos que esses hominídeos eles faziam nas paredes das cavernas. Então, eles representavam várias coisas nessas imagens, né? Ou seja, representavam basicamente questões, né, do seu cotidiano. E muitos pesquisadores, estudiosos, né, historiadores, afirmam que as figuras rupestres elas tinham caráter educativo, ou seja, os mais velhos ensinavam os mais jovens a caçar ou a desenvolver outra técnica através da utilização dessas figuras. Então, para finalizar a nossa aula, vamos agora para as características do período neolítico. O período neolítico, ele também, como vocês podem observar aí no slide, ele também pode ser chamado de idade da pedra polida, porque nesse momento a gente tem um aprimoramento, né, das técnicas que eram utilizadas no período paleolítico. Então, a gente tem a questão da produção agropastoril, que é também chamada de revolução agrícola. Então, nesse momento, os povos do Neolítico, eles passaram a cultivar plantas, né, desenvolver agricultura e também a criar animais, né, que é o pastoreio. Eles começaram assim a produzir a sua própria alimentação. Além disso, a gente tem a presença, o desenvolvimento de técnicas, que esses povos do Neolítico eles foram, promovendo nessas inovações técnicas, como é o caso da moradia, a construção de casas com elementos da natureza. Eles começaram a construir casas utilizando madeira, barro, pedra e folhagem seca. Então, nesse momento, essas sociedades, esses seres humanos, eles deixam de ser nômades e passam a adotar o sedentarismo, passa a ter residência fixa, eles passam a produzir, a plantar, eles passam a cultivar as plantas, a criar animais. Além da questão da moradia, dessa questão do sedentarismo, a gente tem também o aperfeiçoamento dos instrumentos feitos de pedra. Então, a gente vai ter a presença de diversos materiais que foram aperfeiçoados, como é o caso das facas, machados, foices, enxadas, entre outros. Outra inovação desse período é a utilização da cerâmica. Então, essa cerâmica ela foi utilizada através da necessidade de cozinhar
e armazenar os alimentos. Levou esses povos do Neolítico a desenvolver a técnica de dar forma à argila e aquecer essa argila, dando origem à produção dos primeiros vasos e também dos potes cerâmicos. Além disso, temos também a tecelagem, que é quando vários grupos humanos começaram a fiar e a tecer, utilizando tanto o pelo dos animais, como também as fibras vegetais. Tudo isso para a confecção das vestimentas de linho, algodão e lã. Além disso, a gente tem também a presença da metalurgia, que é a utilização de metais para a fabricação de objetos. Então essa metalurgia, ela começou a se desenvolver nas primeiras sociedades urbanas. Então, os metais, eles eram extraídos de terras distantes. Então, o primeiro metal a ser fundido foi o cobre e, posteriormente, o bronze. Então, através desses instrumentos, através da metalurgia, os instrumentos feitos de ferro possibilitaram um significativo aumento da produção agrícola e também do artesanato. Então, espero que vocês tenham gostado da aula. Compartilhe com seus colegas, continue acompanhando o canal da escola e até a próxima aula.